Bom dia, boa tarde para quem está aí nos assistindo na live. Estamos começando mais uma tarde aqui. Essa live está passando também no Instagram ao mesmo tempo, aqui no Facebook, e vai ser transmitida também pelo YouTube. Então nós temos aí umas 20 mil pessoas aí no total, no final de tudo isso, e vai ficar gravado para você assistir hoje essa live. E é muito esperado essa live porque eu coloquei um tema na live, né? Coloquei que eu estaria chutando barraco, chutando pau da barraca e falar coisas intrigantes, coisas de Deus, coisas sobre o mundo espiritual. Amém? Sou o evangelista Galate e tenho muito honra de ser Galate. Sou sobrinho do pastor Galate, um dos que ajudaram uma denominação, a Igreja Avivamento Bíblico, a crescer no evangelismo, na palavra de Deus. E esses dias pra cá, eu como obreiro de Deus, pregador da palavra, venho visto muitas coisas acontecerem, dentro e fora das nossas igrejas. Eu queria falar algo com você hoje sobre algo que está sendo esquecido, muito esquecido, nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, nossas reuniões de presbitério, nossas reuniões de julgamento dentro das nossas igrejas. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, sim, o Espírito Santo de Deus, nós temos esquecido dele, esquecido do Espírito Santo nas escolhas, dentro da igreja, em tudo. E a gente tá dando uma valorizada muito grande nas pessoas e não tá valorizando o Espírito Santo. Tá valorizando o título, tá valorizando o pregador, o cantor, a situação. E sem Espírito Santo não existe nada. Sem o Espírito Santo você não consegue nada. Sem o poder do Espírito Santo você não consegue fazer nada, absolutamente nada. As suas escolhas são escolhas humanas. E o mundo espiritual é tão real, que pode se tocar o mundo espiritual. Tem duas experiências sobre batalha espiritual que eu queria falar com vocês aqui, sobre demônios, sobre entidades, espíritos malignos, algo que está em torno da gente, que nos aflige, que nos provoca, que nos dá algumas opiniões, que dá sugestões no ouvido, e que as pessoas não estão dando mais ouvido hoje. Acha que não existe. Tem um estudo da ONS, a Organização Nacional de Saúde. Isso eu falei numa pregação agora passada, que hoje morre mais gente de suicídio do que nas guerras. Morre mais gente no mundo hoje no suicídio do que por doenças. Morre mais gente no mundo hoje por suicídio, por qualquer outro homicídio, crimes terríveis. Então, o suicídio está sendo o mal dessa geração. Suicídio. Nós somos
o nosso principal inimigo. Nós somos nosso principal inimigo. E a gente tem deixado de lado a batalha espiritual, deixando de lado o Espírito Santo, deixar de lado saber que existe demônios querendo destruir a sua família, a tua vida, seus negócios, influenciando, mandando mensageiros de Satanás para destruir a sua vida. Então, é terrível, terrível, terrível. Então, você consegue perceber que isso é real. Tive duas experiências da minha vida com demônio. Com demônio, sim, com demônio. Demônio, na presença do demônio dentro de casa. Dentro de casa. Então, teve uma noite que eu fui acordado depois de um sonho muito ruim. Um sonho terrível. Que algo estava querendo me matar no sonho. E quando eu acordei assustado. E eu senti a presença do demônio no quarto. E eu vinha bem claro os vultos, as sombras e as luzes no quarto. Sombras e luzes na minha frente. E eu comecei a orar, e comecei a orar, e comecei a profetizar, e comecei a ver aquela luta que anjos e demônios na minha frente. E eu não enxergava nitidamente, mas eu sabia que tinha demônios no quarto. E demônios em cima da nossa cama, quer dizer, no lugar, no leito do casal, no leito da família, no lugar de descanso, onde a gente repousa a nossa cabeça. O demônio está lá, de alguma maneira, colocando aquelas dores, colocando opressão, colocando aquele sonho atribulado, aquele sono atribulado. E o Espírito Santo me acordou de madrugada e eu orei, profetizei e repreendi aquele demônio que estava. E colocava minhas mãos nas quinas, nas portas de casa, levantei, fui em todos os cômodos e fiquei lá até umas 5 horas da manhã orando para aquele demônio saísse dentro de casa. E é assim mesmo, o demônio não tem limite, ele não tem limite. Ele quer realmente acabar com a vida de um casal, quer acabar com a vida de uma família, ele quer acabar com tudo, quer colocar depressão, quer colocar espírito de doença, de confusão, de tudo aquilo. E nas igrejas a gente tem parado de buscar o Espírito Santo e buscar palavras que nos confortem de alguma maneira, palavras positivas, evangelho do positivismo, que aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a nossa alma quer ouvir. E não resolve o problema, porque ninguém garante nada. Ninguém garante nada, absolutamente nada nesse mundo. Não garante nada. Eu vejo cursos aí, pessoas, CEOs, coaches espirituais, falando, olha, as 7 lições para o sucesso, 7 caminhos para a felicidade, 7 caminhos para que você tenha uma vida financeira próspera, que o casal, esposa e marido sejam unidos, 7 caminhos para isso. E ninguém garante nada nessa vida. Ninguém garante nada. Esses cursos, né? O vendedor, o minuto, inteligência emocional, esses livros, esses CEOs, esses coaches espirituais, essas pessoas que acham e que garantem sucesso. Olha, eu já tive um restaurante e na época da pandemia apareceu muitos coaches especialistas em delivery falando, faz desse jeito que você vai vender tudo. E nada garante nada. Nada nesse mundo garante nada. Nem o homem garante nenhum tipo de resultado.
Eu não sou contra aqui cursos e aperfeiçoamento, isso é bom, é bom para o conhecimento, é bom para o trabalho, é bom. Mas garantia de sucesso, garantia de resposta daquilo que você está fazendo, só tem uma pessoa que dá essa garantia. É Deus. Deus garante. No livro de Malaquias, capítulo 3, ali não está falando só de oferta e dízimo. É um texto que ele fala o seguinte, olha, faz o que eu estou falando, que eu garanto os resultados. Olha só, Deus está falando, faz desse jeito e dessa maneira, que eu garanto os resultados. Deus garante o resultado. Aí sim, aí é uma outra situação. Quem está garantindo o resultado é Deus. Não são pessoas, situações, não são coisas, não são técnicas, não são treinamentos. Quem garante o resultado é Deus. Então, no livro de Malaquias vai bem claro isso. Quem garante o resultado é Deus. Quem garante o seu chamado, o seu pastorado, as suas coisas, os seus projetos, os seus sonhos, não é homem nenhum que garante isso. E nem vai julgá-lo com isso. É Deus. Deus fala, coloca tudo na minha presença que eu garanto o resultado. Agora nós estamos esquecendo do Espírito Santo. Nós esquecemos o Espírito Santo na igreja, em casa, no trabalho, nosso dia a dia. A gente esquece do Espírito Santo. A gente não fala um bom dia, Espírito Santo. Primeira coisa que a gente faz de manhã, eu creio que é vocês também, é pegar o celular e olhar o WhatsApp. Primeira coisa que você faz de manhã é um café, é olhar um Facebook, é olhar uma mensagem. E não é bom dia, Espírito Santo. Você esquece que o seu dia todo está vinculado a uma promessa. O seu dia está vinculado a uma promessa de bênção. Mas essa promessa caminha junto com o seu relacionamento com Deus. Então não adianta você falar que você é de Deus e você não tem relacionamento. Não adianta falar que você é chamado se você não tem o dom do Espírito Santo, você não tem o batismo do Espírito Santo. Se isso não vem. João disse, quando Jesus apareceu, antes de aparecer, falou, olha, eu batizo com água, mas virá um que irá batizar com o Espírito Santo. E é esses, quando Jesus começa a falar para aquela samaritana da água, e ele fala, olha, Jesus procura adoradores. E esses adoradores que adoram em espírito e em verdade, eles aparecerão. E esses que ele procura essas pessoas. Então a taxa de suicídio no mundo cresce acima do homicídio, acima das guerras, como eu te falei no começo. Isso é impressionante, porque esse estudo saiu na ONS esse mês. E foi até falado com uma mensagem do pastor J.B. Batista, da Comunidade das Nações. Foi falado isso também, impressionante. E o que é isso? O suicídio elevado no mundo. É simplesmente a falta de Deus, a falta do Espírito Santo. Romanos 8:26 fala que o Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas, porque a gente não sabe pedir, e ele vai ao trono com pedidos, com intercessão inexprimíveis, quer dizer, são uma comunicação com Deus que supera toda a comunicação. O Espírito Santo nos ajuda, mas você tem que recebê-lo. Você não adianta você criar o concílio de pastores para escolher, para julgar, para avaliar
um ministério, um chamado de um outro pastor, um ministro, se esse concílio não é dirigido pelo Espírito Santo, se ninguém ora antes de decidir nada, o Espírito Santo vai para o lado. Deus é a segunda pessoa, não é, nunca foi a primeira. E nesse mundo, nós estamos deixando o Espírito Santo do lado. No texto de Pentecostes, em Atos, quando Jesus fala para os apóstolos, fique lá um tempo e fique lá persistindo e recebereis o Espírito Santo. Não é para ficar lá simplesmente chorando, pedindo a... Não, você vai ficar lá e você vai receber. Se você ficar na minha presença, com o coração aberto, você vai receber o Espírito Santo. E esse poder que é dado, aí sim, se manifesta a bênção na vida de uma pessoa. O batismo é para todos. O Espírito Santo é para aqueles que buscam. Vou repetir. O batismo da salvação, aliás, a salvação é para todos. Mas a plenitude do Espírito Santo é para aqueles que buscam. Para aqueles que querem fazer a diferença. Não quer ser mais um na multidão. Cheios do Espírito Santo. 2 Coríntios 3,16, Romanos. Vocês serão cheios do Espírito Santo. E depois daquilo, expandiu. O apóstolo Paulo foi chamado, escolhido pelo próprio Jesus. Não foi por nenhuma indicação de ninguém. O próprio Jesus escolheu. É um dos apóstolos que mais escreveram na Bíblia. E nunca teve indicação de ninguém, pelo contrário. Quem escolheu ele foi o próprio Jesus. E foi questionado por causa disso. Muito questionado. E ele rompeu paradigmas, rompeu barreiras culturais, barreiras religiosas, barreiras terríveis daquele tempo. E ele foi um que na hora que Ananias colocou a mão sobre a cabeça dele, dali o Espírito Santo entrou na vida de Saulo agora. Dali para frente ele começou o ministério dele de ministro itinerante, apóstolo. Escreveu quase a metade da Bíblia inspirada por Deus. O único apóstolo que não foi escolhido direto por Jesus Cristo, depois dos 12, o 13º apóstolo. E é engraçado, né? Foi depois da oração de Ananias que o apóstolo Paulo foi para frente. Depois que recebeu o dom do Espírito Santo, foi para frente. Depois que recebeu a graça, a administração do Espírito Santo, foi para frente. Então a gente está esquecendo o Espírito Santo. O que a gente precisa é de uma igreja cheia de Espírito Santo hoje. Nós precisamos de cantores cheios de Espírito Santo, precisamos de pastores cheios de Espírito Santo, precisamos de professores da escola dominical cheios de Espírito Santo. Precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo. E Espírito Santo nos transforma. Eu vi um testemunho de um cunhado meu que eu passei a mesma situação. Que ele falou para mim que teve uma situação que ele passou, porque se não houvesse o Espírito Santo na vida dele, a reação dele seria diferente. Ele teria dado um murro no cara. Eu tive a mesma reação. Eu entrei num mercadinho aqui perto para comprar pão de manhã. E a gente faz aquela brincadeira. E aí, tem pão aí? E o dono estava lá do lado.
E ele falou assim: você tá parecendo um cavalo com um exército do lado assim, você não tá vendo o pão ali? Logo de manhã, me chamou de cavalo. Eu nem conhecia ele, ele nem me conhece. Aí eu falei pra ele assim: você tá me chamando de cavalo? Eu sou seu cliente. E ele falou: eu tô falando a tua cara, porque eu sou homem. Naquele momento a reação da carne foi: vai pra cima, vai discutir agora. Discute com ele. E não. Peguei minha dúzia de pãozinho e vim pra casa. Pensando no que tinha acontecido aquilo. E era o Espírito Santo que estava comigo. E o Espírito Santo nos transforma. Ele muda o seu comportamento, mesmo que no momento você quer derrubar tudo aquilo. Você quer espravejar, você quer xingar. Mas o Espírito Santo transforma a sua vida. Transforma a vida de quem é chamado. E dentro da família, a mesma coisa. Dentro do casal, a esposa fala alguma coisa que liga um gatilho no esposo, um gatilho que eu vou dar o troco. E agora eu vou falar também, eu não quero ficar por baixo. A última palavra tem que ser a minha. E começa a discussão. Traga o Espírito Santo para o meio do casal, para o meio da discussão. Um vai parar. Quando um para, dois não briga. Mas enquanto não tiver o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo no meio, a discussão vai continuar. Porque um gatilho liga um outro gatilho. E um não quer ficar por fora, não quer ficar por trás. E briga também. E no ministério, nos chamados dentro da igreja, a mesma coisa. Mesma coisa. Estava ouvindo essa semana, estava falando essa semana com uma pessoa sobre o não de Deus. O não de Deus. A Bíblia já começou com não. Deus chega para Adão e fala assim: você não vai comer desse fruto.